Olá pessoal, tudo bem? É a Prof. Joyce hoje. Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente, né? Não é com a Thais, porque eu fiz questão de gravar essa aula aqui nesse momento que vocês estão vendo as macromoléculas, porque eu acho importante nós trazermos um pouquinho para dentro do corpo humano essas macromoléculas, né? A nutrição passa grande parte do curso, das disciplinas, estudando aí macromoléculas, carboidratos, proteínas e lipídios. Então, é importante que de vez em quando a gente faça essa ligação, que a gente não esqueça dessa parte toda aí do metabolismo. Então, eu resolvi colocar essa parte aqui próximo das macromoléculas para que vocês consigam localizar depois onde vocês vão estudar cada parte desse processo todo de metabolismo. Tá bom? Então, eu vou começar. O que acontece, né, pessoal? Esse aqui é o nosso sistema digestivo, né? Vocês estão vendo aí que nessa imagem a gente tem aqui a boca, né, por onde vão entrar os alimentos. A gente vai ter o esôfago, esse longo tubo aqui que vai descer até o estômago, que é essa bolsinha aqui. Logo em seguida, o bolos já alimentar, ele vai passar pelo intestino delgado. Tudo isso aqui é o intestino delgado, que são 3 partes, depois a gente vai ver. Vem para o intestino grosso, para ser então liberado aí pelas fezes no ânus. A boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, são os principais órgãos por onde passam os alimentos que nós consumimos, né? Mas no sistema digestivo, eles não são os únicos que são importantes. Nós precisamos ver principalmente mais 2. Um deles é o fígado, né? E o outro é o pâncreas. O pâncreas nessa imagem não aparece, ele é um órgão comprido, ele fica aqui assim, ó, ele tá aqui para trás, tá? Quando às vezes as imagens mostram ele meio deslocado para esse lado aqui, mas ele fica aqui escondidinho, tá bom? O que acontece? Na boca, quando a gente entra aqui, começa o processo digestivo, vocês podem ver que eu usei 3 cores aqui. Usei vermelho para carboidratos, azul para as proteínas e verde para lipídios. Por quê? Porque as comidas que nós consumimos, nós vamos metabolizar, nós vamos fazermos o processo de digestão disso aqui. Não importa se vai ser um sorvete, se vai ser uma lasanha, se vai ser uma salada, né? Depois a gente vai absorver na forma disso aqui. Então, o processo digestivo eu vou trabalhar dessa forma, a gente vai trabalhar assim. Então, quando vocês enxergarem vermelhinho, significa que que é uma enzima associada ao metabolismo dos carboidratos. Quando vê verdinho, associado aos lipídios, e azulzinho, às proteínas. Eu acho que assim fica mais fácil de entender. Então, quando começa o processo digestivo aqui, a gente começa na boca, a gente tem 2 enzimas principais que vão trabalhar aqui, que vão ser a amilase e a lipase. A amilase, como já diz, é uma enzima, né, que vai quebrar o amido, né, vai quebrar essas moléculas e começar então o processo de digestão dos carboidratos. E a lipase, por sua vez, dos lipídios. Mais adiante a comida passou, né, pelo esôfago. No estômago a gente vai ter o quê? Vai ter o ácido clorídrico, né, e vai ter a pepsina e a lipase gástrica, que vão ser responsáveis então por começar a quebrar aí as proteínas, começa aqui no estômago, e mais um pouquinho as gorduras, ok? Passou pelo estômago, foi o bolos, né, os alimentos, eles que já vão estar bem mais líquidos nesse momento, eles vão entrar para o intestino. Porque é no intestino, o intestino é um órgão importantíssimo que a gente estude, porque é no intestino onde vai acontecer grande parte da nossa absorção. É onde acontece a nossa absorção, a nossa digestão mesmo, né? Então, o que acontece? No fígado, o que tem o fígado aqui? O fígado, ele secreta e armazena a bile na vesícula. A bile, ela vai funcionar, os ácidos biliares, eles vão funcionar como detergentes, digamos assim, para a gordura, né? E essa bile, ela vai ser liberada no intestino delgado. Ela vem para cá, faltou uma setinha aqui, ó. Mas os ácidos biliares, eles vão depois, vão para o intestino, mas eles são produzidos no fígado.
Também o pâncreas vai secretar as enzimas que são as enzimas, digamos, mais importantes, né, do intestino delgado, que depois vão fazer a parte toda no intestino delgado, que são a amilase e a lipase pancreáticas. Vocês podem ver que a gente tem amilase e lipase em várias localizações no organismo, mas principalmente aqui, ó, essas duas, a amilase e a lipase pancreática, que vão fazer então a digestão aí no intestino delgado. E também temos a tripsina e a quimiotripsina, né, que são enzimas que vão ajudar aí na digestão das proteínas. Essas enzimas, então, elas são produzidas pelo pâncreas e vão ser liberadas para o intestino delgado, para que no intestino delgado aconteça mesmo essa digestão, essa absorção. Tá bom? O intestino delgado, ele aqui, ó, ele é super longo. Desde essa parte aqui, ó, vocês lembram que as principais partes é duodeno, jejuno e íleo. O duodeno aqui, o jejuno aqui e o íleo. Nessas três partes é que todos esses nossos carboidratos, lipídios e proteínas que vão ser absorvidos. Já no intestino grosso é onde ocorre a estocagem. A gente tem aqui, ó, o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente. É onde a gente vai também ter a absorção do excesso de água, né, que a gente tem. Vai passar pelo cólon sigmoide e as fezes, então, vão sair pelo ânus. Então, isso aqui tudo é o nosso tubo digestivo, tá? Essas são as principais etapas, digamos assim, que vocês vão estudar em determinado momento. Quando aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, duodeno, jejuno e íleo, tá? Vocês viram ali, tá o estômago, aqui o caninho começa o duodeno, depois vem o jejuno e vem o íleo. Nessa parte aqui é onde ocorre toda a nossa absorção, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, é que aqui, ó, essa imagem daqui é a imagem de uma porção dessas, de um caninho, né, de uma parte, um corte do intestino, né, que é um tubo muscular que é cheio de vilosidades, que são esse modelo assim, ó, como se fossem umas ondinhas. Ele tem esse modelo de vilosidade, a parte interna do tubo do nosso intestino, para justamente melhorar a superfície de absorção. E além dele ser todo ele com essas vilosidades, a superfície dele também é coberta por microvilosidades. Então, além de ter as ondas, que aumenta a superfície de absorção, que seria muito melhor, que é uma região muito maior de absorção do que se ele fosse reto, liso, né? Além de ter essas vilosidades, eles têm aqui as microvilosidades. Então, tudo isso aumenta a superfície de absorção. Porque o que acontece? Os alimentos, quando eles vão vindo pela parte interna do nosso intestino, eles vão chegando nessas vilosidades, vão chegando na superfície das células epiteliais para serem absorvidos. Dentro dessas vilosidades, vocês podem ver aqui que tem uma série de irrigações. A gente tem a irrigação dos vasos linfáticos, tem a irrigação sanguínea, né, nossas artérias e veias, então tá tudo ali dentro. Então, as moléculas, elas precisam fazer essa passagem pelas células do intestino para que elas consigam, então, ser absorvidas, entrarem na corrente sanguínea. Então, o que elas fazem? Os nossos carboidratos, os nossos aminoácidos, que são as partezinhas pequenas das nossas proteínas, e os ácidos graxos, eles vão ser absorvidos, então, e aí sim vão para a corrente sanguínea, entende? Eles têm que fazer esse processo de passagem. Então, o que eu queria mostrar para vocês em relação a isso aí é o seguinte, que essa parte inicial da parte toda da digestão, as enzimas, todo o processo como é que funciona, vocês vão estudar muito bem em fisiologia. A parte estrutural, a parte física do corpo, vocês vão ver em anatomia, mas vocês vão ver esse processo aí de digestão todo na parte de fisiologia. Vocês não precisam se preocupar em ver isso agora, em assimilar isso agora, tá? É só importante para vocês entenderem. Depois, toda essa parte aqui, ó, da parte de absorção, que aí é envolvida, tem a absorção que é diferente dos carboidratos, a absorção que é diferente das proteínas, aí dos aminoácidos, e o metabolismo também dos lipídios, os ácidos graxos, vocês vão ver depois na disciplina de bioquímica, tanto na bioquímica básica, que vocês veem as macromoléculas, quanto na bioquímica avançada, que vem bem a bioquímica metabólica.
Porque o que acontece depois que os aminoácidos, que os carboidratos, que os ácidos graxos entram na corrente sanguínea, eles vão ser levados para diferentes locais. Por exemplo, a gente vai ter ali que os carboidratos, depois que forem, quando eles passarem aqui pela corrente sanguínea, eles vão ser levados lá para o fígado, né? E vão, eles são absorvidos às vezes em outros formatos, mas no fígado eles vão ser todos transformados em glicose e vão ser armazenados, né? Então ele pode ficar armazenado como glicose, ele pode também ficar como a própria glicose no sangue, a elevação da glicose. Ele pode também ser estocado como glicogênio, né? E também como gordura. E tudo isso aí, todas essas etapas que vêm depois, vocês vão estudar muito bem em bioquímica, entende? Mas é tudo depois que acontece esse processo aí de absorção, tá bom? E ainda na parte anterior, porque antes de entrar na boca da gente, né, antes da gente começar todo o processo da alimentação, a gente tem as propriedades dos alimentos em si. Do que são feitos esses alimentos, né? Então, tudo isso aqui, vocês vão estudar aqui, ó, em bioquímica dos alimentos, entendem? Então, existe uma que é lá na frente, vocês vão ver depois. A gente começa vendo primeiro a parte interna do organismo e depois, então, vai estudar os alimentos como um todo, tá bom? Então, era isso que eu tinha o objetivo dessa aula de hoje para vocês. Falar um pouquinho sobre como funciona esse processo de digestão, quais as enzimas estão envolvidas, como é que vai ser todo esse processo aí de absorção no intestino, como vai ser toda essa passagem da célula para a corrente sanguínea até lá depois ir para o fígado para ser armazenado. Mas eu quero que tudo vocês entendam que, embora pareça tudo separado, que tudo é parte do mesmo organismo, que a gente só precisa estudar eles de formas separadas para facilitar a compreensão, porque senão fica muito volume de conteúdo aí para cada disciplina, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima aula.